Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo comum, hoje, memória de São Brás, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguiu amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse daquela região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade, nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora daquela região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo comum, hoje, memória de São Brás, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo a leitura do Evangelho de São Marcos. E, de fato, o Senhor veio para libertar o seu povo. O médico das almas veio para trazer de volta a saúde aos enfermos. Ele veio para buscar o que estava perdido, para encontrar a ovelha que estava perdida. E de fato, no Evangelho de hoje, nós vemos essa grande obra de resgate acontecendo. O Senhor navega com seus discípulos, atravessa uma tempestade e chega à região dos Gerazenos. Uma região que, pela presença dos porcos, logo entendemos que se trata de uma região pagã. Os filhos da casa de Israel, ao menos, não seguiam as tradições religiosas que eram previstas naquela porção da região próxima da região da Galileia. E de fato, nós vemos uma grande manada de porcos que eram considerados animais impuros naquela época,
que eram cultivados ali conforme os hábitos e as tradições gregas. Logo que Jesus desembarca da barca com seus discípulos, eis que um homem possuído pelos espíritos infernais corre ao encontro do Senhor e se joga a seus pés. A presença de Jesus atormenta o inimigo em todas as circunstâncias e lugares. Aquele que estava abandonado por todos, porque assim o inimigo infernal o arrancou da companhia de todos os seus, arrancou-lhe a dignidade, arrancou-lhe a saúde física, arrancou-lhe a família, arrancou-lhe a identidade, não pôde arrancar-lhe a presença de Jesus. Pois o Senhor veio para os que estavam perdidos. O Senhor veio por ele, e é tão forte essa afirmação, que é ele que o Senhor deixará como sinal para a conversão de muitos. Aquele que outrora era desprezado, que ninguém conseguia detê-lo, porque com uma força sobre-humana arrebentava as algemas e correntes, agora será apresentado como presença do próprio Senhor na vida daquele povo. O Senhor realiza a cura do homem endemoniado, estabelecendo sobre ele, ou melhor, concedendo a ele novamente o que outrora havia perdido. Tanto que nós vamos ver que após a libertação, o homem está sentado na sua perfeita lucidez ao lado do Senhor. Novamente, ele está junto com Cristo, junto com a comunidade, melhor dizendo, agora a comunidade dos apóstolos e o Senhor. Ele que fora abandonado pelo seu povo, foi agora acolhido por Cristo e seus discípulos. E é encontrado ali pelos seus, não mais entre os túmulos, não mais em meio ao lugar da morte, pois aquele que lhe impunha a condição de morte agora foi submetido, amarrado e lançado para longe. É impressionante no texto de hoje o fato que os espíritos infernais pedem a Jesus que não os expulsasse daquela região. É forte isso, tem um significado grande, porque nós vamos ver exatamente o povo daquela região pedindo para Jesus ir embora. E poderemos apressadamente dizer, bom, aquela região então era uma região que pertencia a ele. O príncipe das trevas veio para ser, o príncipe da paz veio para submeter o príncipe das trevas. Porém, a forma como aquela região irá ser arrancada do domínio de Satanás para que a luz de Cristo triunfe sobre ela, foi de outro modo. Pois aquele homem que tinha sido curado pede a Jesus para deixar aquela região e poder segui-lo com seus discípulos para um outro lugar. Mas Jesus não permite que ele siga com os discípulos para uma outra região. Ele dá uma missão. Vai anunciar à sua família tudo o que Deus fez por ti. E desse modo, ele vai se tornar o grande apóstolo daquela região, a fim de que os homens conheçam o Senhor e se convertam. Se grande era a dureza do coração daqueles que pediram para Jesus entrar na barca e ir embora, grande também foi a fé no coração daquele que ouviu de Jesus a ordem: vá e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E dessa forma, imediatamente, aquele homem, outrora atormentado pelos inimigos infernais, começa a anunciar
tudo o que o Senhor fez em seu favor. E assim a evangelização daquela região começa a acontecer. Aquele homem foi de fato o grande sinal do Senhor e sua vida foi o eco do Evangelho anunciado para a conversão de muitos. O pedido dos demônios de poder possuir os porcos revela para nós, mais uma vez, qual é a ambição e o objetivo do espírito infernal. Não é outro senão levar à morte e à destruição toda a criação. Imediatamente os porcos são lançados no mar para morrerem afogados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de invocar Jesus em todas as situações. Senhor, vem sobre as nossas vidas. Vem triunfar, Senhor, sobre a nossa história. Livrai-nos do poder das trevas. Submetei, Senhor, o inimigo infernal, pois diante de sua palavra, diante do seu nome, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua autoridade e seu poder. Obrigado por submeter os demônios e livrar-nos das algemas, das correias que Ele coloca sobre nós por conta dos nossos muitos e graves pecados. Perdoai-nos, Senhor, e salvai-nos. Mas ao mesmo tempo te pedimos, envia-nos, Senhor, onde quiseres, para que nós possamos anunciar o vosso santíssimo nome. Aquele lugar hostil ao nome de Jesus não foi abandonado por Jesus, pois o Senhor deixou ali um discípulo seu, vamos dizer assim, que pudesse anunciar o seu nome em todas as partes. Obrigado, Senhor, por sempre deixar presente, próximo de nós, alguém que nos fale do teu santo nome e que nos ensine o caminho da salvação. Hoje a igreja celebra também, meus irmãos, São Brás, bispo e mártir, nascido na região da Armênia, teve uma grande família e uma boa formação, chegando ao ponto de tornar-se médico. Mas depois, sendo cristão, retirou-se para começar uma vida solitária de oração e penitência. Ele buscou a vida de recolhimento como os monges. Porém, viu-se coagido, anos mais tarde, a aceitar o empenho pastoral de cuidar do povo de Deus e dedicar-se como bispo e pastor. E assim aceitou. Porém, vivendo em um período conturbado entre um grande litígio entre os dois imperadores, Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente, Licínio, em oposição a Constantino, estabelece uma severa perseguição aos cristãos e, desse modo, começam os tempos difíceis para nossos irmãos, que vai levar também São Brás. Em meio a essa onda de perseguições, São Brás vem condenado, vem preso e submetido para oferecer aos deuses de Roma sacrifício, e rejeitando tal ato e professando a fé, foi conduzido ao martírio. Bom, e desse modo, glorificando a Deus, anuncia o seu santo nome e se une aos santos e santas de Deus. Ele é considerado o patrono da garganta, das doenças de garganta, porque conta-se que uma vez, a São Brás, já como bispo, uma mãe traz o seu filho, que tinha uma espinha de peixe presa na garganta. E como a criança começava a sufocar-se, São Brás, com a bênção, fez com que a espinha de peixe saísse de sua garganta, dando-lhe novamente a graça de respirar, impedindo-lhe a morte. Esse milagre
e difundiu-se rapidamente junto a tantos outros, fazendo com que um fluxo grande de pessoas viessem sempre ao encontro de São Brás para pedir a bênção do Senhor. Peçamos a Deus a graça, também nós, de termos renovado a bênção pela intercessão de São Brás, a bênção de Deus em nosso favor, para que a nossa saúde esteja forte, firme, e nós possamos caminhar pelo mundo anunciando as maravilhas que o Senhor realizou em nossa vida e quer realizar no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.